Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com todos vocês? Bom, eu espero que sim. Começar a gravação aqui da nossa aulinha dessa semana. Eu vou pedir desculpa para vocês. Eu fiz uma cirurgia bucal no dente. Eu tô com uns pontos aqui em cima. Então, assim, eu fiz ontem por volta das 6 da tarde. Ainda estou em recuperação, tá? Então, às vezes, talvez eu vou falar um pouquinho fofo, porque tá um pouquinho inchado, tá? Mas só para vocês irem desculpando aí a professora de todas as maneiras, tá bom? Iniciando a nossa semana, mais uma aula aí de artes, partindo aí já para o nosso conteúdo para finalizar, né? A gente vai entrar um pouquinho aí para falar sobre a Semana da Arte Moderna, que eu acho muito interessante. E esse é o nosso conteúdo para as turmas do primeiro ano, tá bom? Preparei um videozinho para a gente fazer do nosso momento de acolhimento, tá? Então, o próximo slide é o videozinho de acolhimento. Para você que está em sala de aula, a gente vai tentar assistir, se a internet cooperar. Para você que está em casa, o que você vai fazer? Você vai pegar o nome do videozinho, né? Se você tiver interesse, e é só jogar lá no YouTube, tá bom? Escolhi esse videozinho aqui, ó, pra gente. Do Leandro Carnal, falando pra gente, torne-se melhor a cada dia, né? Ou seja, torne-se cada vez uma pessoa melhor, né? Como que a gente faz isso? Ah, professor, nascendo? Não, não é nascendo, né? É uma prática diária que a gente tem que ter, né? De responsabilidade aí social que a gente tem que ter com a gente mesmo e com o resto do mundo, né? Por natureza a gente já é ruim, a gente já nasce ruim. Então, o conselho que eu posso dar é que todos os dias a gente devia bater nessa tecla, né? De tornar-se sempre, tentar ser uma pessoa melhor. De que maneiras? Buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humanitária, né? Indo atrás de conhecimento de quem realmente tem, né? Conhecimento que é verídico, conhecimento de vida, conhecimento de gente que cresceu, se tornou importante, né? Tem toda uma história a ser respeitada, para a gente poder se embasar, se inspirar, seria essa palavra, né? Que nós possamos aí ter inspirações em pessoas que chegaram lá, né? E que são melhores seres humanos do que nós, né? Por isso a gente busca espelhar-se e busca melhorar, tá bom? Então, um grande beijo. Fica aqui a minha dica do videozinho do nosso momento de acolhimento. Antes da nossa aula começar, eu quero sempre que vocês se sintam acolhidos, tá bem? E vamos que vamos partir para o que interessa. Vamos lá! Bom, e a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que nós vamos fazer uma pequena introdução, tá bom? A gente vai introduzir o nosso conteúdo e a introdução do nosso conteúdo ela tem por objetivo trazer o quê? Trazer o conhecimento para você, né? Nós vamos estar estudando um assunto novo, né? Nós vamos dar a introdução aí sobre a arte moderna, como que a gente compreende, como que a gente observa, né? E nós vamos ver desde quando surge a Semana da Arte Moderna há anos lá atrás, né? Então nós vamos ver todo o contexto histórico para a gente chegar até a Semana da Arte Moderna para que vocês possam compreender. Então, o objetivo da nossa aula é que vocês compreendam aí a pequena introdução em relação a esse nosso assunto novo, né, relacionado à arte moderna, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A arte moderna ela é o conjunto de expressões artísticas que surgem aí na Europa no final do século XX, né? 19 e perdura até meados do século 20, basicamente, tá bom? Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. E no Brasil, essa corrente artística que se consolida aí com a Semana da Arte Moderna ocorre no ano de 1922, no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Tá? Considera-se que a arte moderna teve seu declínio com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar aí a outras correntes artísticas da arte contemporânea, tá bom? Moderna. Não é novidade afirmar que o modernismo ele nasce de uma expectativa de reconstrução moral e material do mundo desolado pela guerra, emergindo, né, ou seja, surgindo como uma ferramenta de fortalecimento da identidade coletiva e, consequentemente, do vínculo entre habitantes e cidade.
Bom, então a arte ela sempre vai surgir disso aí mesmo, né? Entre a cidade, os habitantes, a cultura. E nesse contexto específico aí, que a dimensão artística é evocada como ferramenta para modelar a vida emocional do usuário, na qual a arte e a arquitetura unidas podem conferir um significado além da técnica, oferecendo um lugar que representa o sentimento da coletividade. Bom, então, só para a gente reforçar essa introdução, as principais características aí da arte moderna, né? Ela tem como principal de todas elas aí o rompimento com os padrões vigentes, tá? Então a arte moderna ela surge, o próprio nome já diz, modernizou, né? Mudou, acrescentou-se algo. Então ela vai acabar com os padrões que eram, né? Antigamente a gente tinha esse tipo de padrão, hoje em dia a gente não tem mais a partir desse momento histórico que começa a se modernizar. Esse aspecto ele se dá principalmente por conta do quê? Do momento histórico ao qual o Brasil estava vivendo, que a gente acabou de citar sobre, que é em relação aí às guerras, né? Aconteceu um período de grandes conquistas aí tecnológicas, né, com o invento da fotografia e do cinema, além de uma revolução industrial, né? A Primeira Guerra Mundial e posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Então, ela acontece aí no período de grandes conquistas aí tecnológicas. As principais características ficam aí, então, a rejeição, né, ao academicismo, a rejeição aí à informalidade, né, ao que era e o que deixa de ser, liberdade de expressão, né, pontuação relativa, aproximação da linguagem popular e coloquial, figuras deformadas e cenas sem lógicas. Abandono da representação das formas de maneira realista, arbitrariedade no uso das cores, né, que tinha que ser aquele padrão. Então, ocorre essa quebra, né? A gente vê dentro das pinturas também muitas questões ligadas aí ao urbanismo, humor, irreverência e estranhamento, né? É um período do Brasil aí em que a gente deixa um pouquinho de lado como é que eu posso descrever? Esse nosso lado Caxias de ser, né? Esse nosso lado irredundante, vamos dizer assim, né? Não vou mudar, é assim, assado. Não. O período da arte moderna ele serve para nos mostrar isso, que sempre há tempo para tudo, há tempo para evolução, né? E a Semana da Arte Moderna vem para revolucionar as questões ligadas aí à arte dentro do nosso contexto histórico, tá bom? Então, chegamos à arte moderna brasileira, né? Semana da Arte Moderna Brasileira aí, ó, 1922. Olha para vocês verem, tão antigo, né? Olha o flyerzinho, né, que foi feito naquela semana para poder fazer a divulgação. Um pequeno resumo que eu vou fazer aqui é o seguinte: o Brasil passava por um momento muito radical dentro da política, né? A qual todos nós conhecemos, que a gente chama de o tempo da ditadura, né? As pessoas tinham horário para se recolher para casa, as pessoas tinham que tomar cuidado com aquilo que elas falavam, né? Não havia liberdade de expressão. Então, o governo mandava muito, a política mandava muito, né? Em todas as questões sociais aí, principalmente em questões relacionadas ao capitalismo. Então, queira que não, a política movia, né, tudo o que acontecia. E a Semana da Arte Moderna serviu para o quê? Para que os artistas daquela época, inconformados com aquilo, né, inconformados com não poder ir e vir, inconformados em ter que viver uma ditadura militar, né, incomodados em terem que viver uma vida regrada a regras, né, a imposição do outro, o que o outro quer que eu seja, o que o outro quer que eu faça. Então, os atores, as atrizes, os poetas, todas aquelas pessoas que eram ligadas ali ao mundo artístico, ao mundo cultural, resolveram se juntar para fazer o quê? Para fazer acontecer um evento. A esse evento se intitulou Semana da Arte Moderna, né? E eles juntaram os talentos, né? Quem escreveu poema relacionado, quem sabia fazer música, fez música relacionado, quem sabia palestrar, palestrou a respeito, todas as artes.
Eles uniram todas as artes em função de quê? Criar um bem comum que pudesse ser escutado por toda a nação, para que a nação pudesse acordar, para que o governo também pudesse acordar e prestar atenção na sociedade, do que a sociedade precisava, né? A sociedade precisava de cuidado, educação e não de uma postura militarista, né? Ninguém merece isso, misericórdia. Assim, é o que eu falo, os nossos governantes eles deveriam estar preocupados com isso, né? Em nos fornecer bons hospitais, boas escolas, pessoas capacitadas, né? Dentro do setor público, ao invés de o quê? Ficar ditando regras e ordens do que eu faço na minha vida entre quatro paredes, ou o que eu faço da minha vida quando eu saio do trabalho, né? Isso não convence, não dá certo, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, adiante, nós vamos prosseguir aqui. Aí a gente tem os flyerzinhos aí que foi, né, da divulgação da Semana da Arte Moderna, né, que acontece em São Paulo. E muito interessante, né? Aí, ó, nós temos talento, Don Quixote em São Paulo. E tem as plaquinhas com os dizeres, né? Almeida Júnior, não pagava o padeiro, lava pés. E, bom, eles usaram das plaquinhas e usaram das palavras e da criatividade para o quê? Expor, né? Toda essa vontade de serem livres, né? E a arte, ela traz essa possibilidade de nós podermos sermos livres, né? Através da arte, nós podemos aí divulgar ao mundo quais são as nossas necessidades. Lembrando que a vida é bonita e vale a pena quando a gente se lembra que é ser humano e que a gente lembra que a gente não é máquina e que a gente tem que cultivar a humanidade na gente. Todos os dias a gente deveria se levantar da cama preocupado com isso, né? O quão humano eu estou sendo, o quão justo eu estou sendo, né? O quão de esforço eu tenho feito para me tornar uma pessoa melhor, né? Como que vai a minha piedade, né? Como que vai as minhas questões emocionais? Como eu lido com o outro? Como eu respeito o outro? Como eu cobro as coisas do outro, né? Eu sei fazer melhor? Isso me dá o direito de cobrar do outro também na mesma proporção? Ou eu nem sabendo fazer melhor, me sinto no direito de cobrar do outro? Então, fica aí algumas reflexões, né, que fizeram parte também da Semana Moderna aí, onde se destacaram grandes artistas, né, da nossa literatura e da nossa arte, né? Assim como Don Quixote, Vila Lobos, Anitta Malfatti. Bom, a gente vai ver inúmeros artistas que participaram dessa semana tão importante, intitulada aí a Semana da Arte Moderna, tá bom? Adiante. Observando essa imagem aí, né, vou fazer uma perguntinha, ver se vocês estavam atentos. Nós vamos, em todo momento da nossa aula, já ir fazendo algumas perguntas e algumas atividades relacionadas àquilo que foi visto, para ver se a gente consegue o quê? Memorizar as informações, né? Eu estava corrigindo no período da manhã agora as provas de vocês e estava observando que muitas das vezes você está na sala de aula, o professor está falando, você está ali olhando para o professor, você está calado, você até passa a imagem de que está focado, que está prestando atenção, mas quando a gente vai corrigir as provas, a gente nota diferente, né? A gente nota que você só estava ali na sala, que você não percebeu o que estava sendo falado, o que estava sendo dito, né? Tá só o corpo aqui, só a alma física, né? O espírito tá lá a quilômetros de distância. Então vamos lá, após a gente observar as imagens apresentadas, né, sobre a Semana da Arte Moderna, responde, qual foi o ano em que o evento ocorreu? Quem está lembrado? 1900? Não. 1913? Não. 1917? Não. Espero que alguém tenha acertado. 1922, né? Então nós temos a resposta certa. Então já grava aí, perguntinha de prova, em que ano que ocorre o movimento da arte moderna, né? Em 1922. A Semana da Arte Moderna é datada aí em 1922 como uma data primordial dentro da história da arte, dentro da história do Brasil. Ok? Mais adiante. Em que local aconteceu o evento da Semana da Arte Moderna, né? Como nós podemos ver nos flyers ali, vamos ver quem prestou atenção. No Teatro Municipal em São Paulo, né? Ficou aí bastante conhecido o Teatro Municipal de São Paulo a partir do evento da Semana da Arte Moderna. Adiante. O que ocorre antes da Semana da Arte Moderna? Nós já temos aí artistas, né? Que já expõe, né? A pintora Anitta Malfatti, né? E
o pintor aí Lazar Segal, né? Então, antes da semana de 1922 acontecer, acontece essa exposição em 1917 da Anitta e essa exposição do Lazar em 1913. Essas exposições de arte, elas já traziam aí essa ideia, né? Essa ideia do que, professor? Essa ideia de liberdade, né? Então a gente tem aí dois exemplos, né, de quadros aí, o quadro da Anitta, O Homem Amarelo, e o quadro do Lazar, duas amigas, né? Olha quantos anos, 1913 e 1915. Os artistas Lazar Segal e Anitta Malfatti, eles estudaram na Europa. E eles trouxeram para o Brasil as tendências dos movimentos artísticos europeus que eles encontraram lá, né? E aí a pergunta é, qual foi o movimento artístico que influenciou as obras, né? O impressionismo, o expressionismo, o fauvismo ou o cubismo? Informação importante. Expressionismo, né? A gente não está falando de arte moderna, a gente não está falando sobre modernização. Então, o que a gente tem para relatar? Que foi uma época aí a qual eles trouxeram algumas influências de lá e surge aí o expressionismo, né? Um tempo bastante importante aí dentro do nosso contexto histórico, né? Vocês devem já ter visto aí na aula de artes, né? De história, alguma coisa relacionada aí ao expressionismo. Então, em 1922, né, ocorrem aí períodos de festividade no país, celebrando aí o centenário da independência do Brasil, né? Tudo isso em 1922, né? A independência ou morte vem aí para fechar, né, esse leque de... Como que eu vou me expressar aqui? Esse leque de não ter mais essa ditadura, né? Das pessoas que aqui viviam se sentirem livres para se expressar, né? É exatamente essa ideia. E foi nesse mesmo ano que um grupo de artistas, eles se reúnem aí e organizam um evento chamado Semana da Arte Moderna, né? Logo após ocorrer aí esse grande evento aí relacionado à proclamação da República, né? Independência ou morte. Então, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender qual foi aí a intenção dessa semana, né? Dessa arte moderna, né? Claro que ela era carregada de intenção, né? Nada nunca é feito por nada. Então, a intenção da Semana da Arte Moderna aí era o quê? Trazer as novidades, né? E romper com essas normas predominantes daquele tempo, né? Normas essas que estavam até dentro das artes, né? Os pintores, eles não tinham liberdade de pintar aquilo que eles queriam, né? Eles tinham que pintar mais ou menos o que ditava a regra daquele momento, né? Histórico a qual eles estavam vivendo. E uma outra intenção aí da Semana da Arte Moderna é o quê? Buscar desenvolver uma arte brasileira autêntica e que refletisse o povo do nosso país, né? Então a gente vê aí de todos os lados, só um minuto, que a intenção é sempre desvencilhar, né, com o velho, desvencilhar com aquilo que já estava ultrapassado, desvivenciar, ou seja, separar de tudo aquilo que nos impedia de o quê? De ter uma arte mais livre, né? De podermos nos expressar de uma forma mais libertária. Basicamente foi isso que aconteceu na Semana da Arte Moderna, tá bom? E aí participaram do evento músicos como Heitor e Lucília Villa-Lobos, né? Villa-Lobos muito conhecidos. Escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Graça Aranha. Escultores como Victor Brecht. E pintores como Anitta, né? Já tinha mencionado com vocês, e Di Cavalcante. Participaram também do evento pintores como Anitta, né? Malfatti e o Di Cavalcante. Os arquitetos Antônio Moya e Jorge Prinz Mendel, né? E a programação da arte moderna se deu aí, ó. No dia 13/12, a abertura do evento, né? Mário de Andrade, que entrou aí com a Paula Estéreo Desvairada. E no dia 15/2, leitura de poemas do Manuel Bandeira, Os Sapos,
Dia 17/2, apresentações musicais de Vila Lobos. Foi toda uma semana, né? Relacionada aí a essa. Então, só pra gente finalizar a aula, vou pedir aqui pra vocês, pra gente acrescentar aí ao nosso conteúdo, o nosso material que tá no livro, tá bom? Nas páginas aí 168 e 169. Um livro tem um cheirinho tão bom, não é? Muito bom, cheirinho de livro, eu adoro. E o que vocês vão realizar ainda em aula, né? Tendo em vista que a nossa aula é 20 minutos agora, né? E a aula tem até 45 minutos. Então agora vocês vão fazer a leitura, tá bom? Dessas duas páginas, da página 168 e 169. Gente, é para ler. Leia. Pratique a leitura, para que você possa fazer uma boa interpretação textual, para que você melhore a interpretação textual. Eu vou corrigir as provas de vocês. Sangue de Jesus tem poder. Perguntas simples. Pergunta super simples. Vocês responderam uma coisa nada a ver. Por quê? Não presta atenção no que está lendo. Por quê? Não tem costume de ler. Você só vai ficar bom para entender o que você está lendo a partir do momento em que você fazer a prática da leitura, né? Então, vocês vão ler aqui a página 168, 169 e vai responder essas atividades aqui no seu caderno. São 5 questõezinhas. Que elementos foram utilizados na composição da imagem, porque a gente tem a representação aqui da arte moderna, tá? Do lado. Como as letras foram usadas na composição, como as cores estão ligadas, organizadas nesse projeto, como é a legibilidade do texto, ou seja, está legível, e em sua opinião, os artistas privilegiaram a forma visual ou o significado do texto, né? Para o quê? Arte moderna. Eu dei a introdução do que aconteceu, depois nós vamos entrar mais afim sobre aquele assunto arte moderna, né? Mas aqui tá para fechar a nossa introdução de hoje, para ficar claro, você compreendeu o que vem a ser arte moderna, tá bom? Próxima aulinha a gente continua, tá ok? Grande beijo, fiquem todos com Deus. Eu desejo para você o futuro, o melhor futuro que você possa ter, tá bom? Até mais!